Bora, 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 bora. Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais uma live aí. Esperando conectar. Uh, Notificação ativada. Bora! Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Começar mais uma live aí. Esperar a Paula chegar. A gente já começa. Caramba, o pessoal ativadaço. O que vai acontecer hoje? Hoje é a nossa estreia. Tô trazendo a Paula aí para conversar sobre nutrição. Tá? A gente vai associar a nutrição com a medicina oriental. E vamos associar o conhecimento dos dois lados aí. Só esperar ela conectar. E já começamos. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Calma aí que chegou, calma aí que chegou. Fala, Bruna. Fala, Adriano. Calma aí, você chegou? Chegou. Cris, calma aí que eu tenho que saber adicionar essa parada aqui. Você sabe que eu sou... Calma aí. Calma aí. Ah, agora apareceu. Atualizou esse negócio aqui. O convite vai ser enviado aí, hein? Aí pra nós. Foi? Não foi? Foi. Oi, E aí? boa noite, tudo bom? Tudo na paz? Tudo na paz. Tudo, como está? Boa noite, pessoal. Tudo jóia. Só vou deixar aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Em 2 minutos a gente começa e eu vou tirar os comentários, senão vai ficar o comentário na sua cara. Aí você não vai aparecer, tá? Tá, O que vai tá certo. acontecer? Eu vou fazer uma introdução de leve. Durante a introdução, o comentário vai estar ativado. Quem tiver dúvidas, aqui embaixo da Paula, acho que do canto, acho que no ombro, Acho que é aqui é aqui, mesmo. isso aí, vai ter um ponto de interrogação. Vocês vão aí, clica aí e manda a pergunta de vocês, tá? O que a gente preparou aqui para vocês? Hoje é a estreia dessa live, tá? Então é uma live de informação, tá? A gente vai querer ter um objetivo de passar informação de nutrição, associando a nutrição ocidental, né, que a Paula manja mais que eu, com a medicina oriental, tá bom? Então vamos trazer alguns conteúdos, alguns temas, algumas perguntas que vão trazendo para a gente vai pular, fazer um compilado disso e montar algumas pautas interessantes para vocês. É claro, se vocês tiverem algum interesse em algum específico, manda para a gente que a gente programa aí para vocês, tá? De início, teoricamente essas lives vão acontecer a cada 15 dias, tá? Muito por conta das agendas, né, de atendimento, né, que a gente tem aí, trabalho paralelo, a gente consegue fazer a cada 15 dias, beleza? Então, quaisquer temas, quaisquer dúvidas que vocês tenham, a gente vai estar os nossos contatos aí para a gente poder ajudar vocês, tá? Quem não segue a Paula é só seguir, então tem a setinha aqui, tem o título bem aqui desse lado, acho que é desse lado, se não é desses dois aqui. Você clica na Tá pra setinha cá. e aí você segue a Paula aí, tá? Então já pode trocar ideia com ela, beleza? Hoje a gente vai dar início. O primeiro tema, né, o primeiro assunto que a gente vai falar seria não, né? Será emagreça sem dietas, tá? Mas antes eu vou dar uma introdução da Paula, como que eu conheci ela. Acho que é interessante, né, ter essa aí, depois eu passo a voz para ela. Primeiramente eu fiz São Camilo, né? Para quem não conhece, eu fiz São Camilo, fiz fisioterapia aqui no Brasil, em São Paulo, e foi lá que eu conheci a Paula. Agora eu não lembro se foi na monitoria ou se foi por Acho que foi na amigos. monitoria. E Então foi amigos também, acho que foram os é, dois, né? Acho que foi um mix. juntando. E o que aconteceu? Isso foi em 2007. 2007? É, 2008. Acho que foi em 2007. E aí isso a gente mesmo. começou a trocar ideia. E aí, nesse período, a gente meio que se distanciou, né? Eu tive meus projetos, né? Fui para fora estudar. E aí, só depois que eu voltei para o Brasil, 2015, 2016, que eu retornei. E aí eu trombei ela de forma esporádica, de forma totalmente nada a ver. E aí a gente começou a retomar as conversas, né? E aí falar sobre a vida, etc. Sim. E aí fomos falando, né? Ela estudou, né? Ela vai falar, né, um pouquinho do currículo dela. Mas eu conheci a Paula na São Camilo, tá? E aí uma galera já perguntou, pô, mas você só traz a galera de São Camilo? Não é que eu só trago a galera de São Camilo, é que eu, né, só vou trazer pessoas que eu realmente confio, né, que eu confio no trabalho, etc, para estar aqui conversando com vocês. Então, a Paula é uma delas, certo? O que vai acontecer agora? Agora eu vou passar a bola para a Paula. Então, primeiramente, agradecer a presença dela aqui, para ela se apresentar. Então, quem é a Paula? Paula.
Então vamos lá, boa noite a todos. Primeiramente, queria te agradecer esse convite e por esse projeto que vamos iniciar, com essas lives para passar esse conhecimento, né, da visão oriental e ocidental. Então, eu sou a Paula Romboli, nutricionista. Esse ano eu completo 10 anos de formada pela São Camilo, que foi onde conheci, então, né, o André, tão chamado China. É mesmo. E e aí, então, com isso, eu fiz pós em nutrição clínica e terapia nutricional no GANEP. Eu sou especialista em nutrição em gastroenterologia pelo Hospital das Clínicas. Eu trabalhei por um bom período em hospital, então bastante experiência também com doenças crônicas. E de um tempo para cá eu estou atendendo em consultório. E até com esse período, essa fase, então principalmente estou realizando atendimentos online. Eu faço atendimentos particulares e também eu atendo em parceria com uma clínica em que eu atendo alguns convênios. E aí, com isso, eu tenho esse canal também para sempre estar passando informações da nutrição, para a gente estar conversando, esclarecendo dúvidas. Show. Quanto tempo você já Uhum. está atendendo? Há 10 anos? Atendendo, vai fazer 10 anos. Caramba, Assim, hein? junto com o hospital em paralelo, eu fazia alguns É. atendimentos, mas agora o foco está sendo o consultório. Mais Show. 10 anos já. Agora a dúvida que não quer calar, minha dúvida mesmo, minha pergunta. Você está atendendo online também? Tô online. E até por enquanto eu tô só fazendo os atendimentos online. Aí assim que as coisas forem melhorando, eu retorno pro presencial também. Show. Mas com o atendimento online é possível, né, seguir com os objetivos, esclarecer dúvidas, fazer a elaboração do plano alimentar. Não muda nada praticamente, né? É um Não muda, atendimento mas assim, normal. a questão de medidas, né, das medidas antropométricas, mas é algo que é possível ter os seus objetivos, atender em paralelo, Tá, show. é possível ver outras métricas. Agora a pergunta que não quer calar. Qual é a primeira, digamos que, sintoma que a galera te procura? Primeiro problema que a galera te procura? Eu acho que muito é a perda de peso, é como parar de comer doce ou a vontade de comer doce, principalmente esse período agora que as pessoas ficam mais em casa, então estão com fácil acesso à comida, doce, então muitos vêm com essa queixa. Mas também muitos procuram por um equilíbrio da alimentação, que quer aprender mais, que quer melhorar a alimentação, também tem essa procura. Tá, e tem público, tipo, masculino ou feminino? Você sente? Ambos, assim, tá bem distribuído, é. Tá, Eu e acho que acaba sendo um pouquinho mais o público feminino, mas também tem o público masculino, tá, independente da idade, né? né? Costuma ser, assim também, o meu foco acaba sendo mais adulto e idoso. Então acaba tendo a procura mais jovens, assim, tanto de 20 até 50, Foi. 60, 70, 80, vai, é. Mas a partir de 20, 25 anos já procuram. Tá. E a questão de emagrecimento? Vamos lá para a bomba. Ah, qual é Isso. a taxa de procura para quem está procurando na emagrecimento contigo? Para o emagrecimento, De 10 eu pacientes, acho quando que procuram? eu acho que um 8. É muito. E eles Muito. trazem Agora algum tá sendo um caso? período. É, né? Porque pandemia, né? Provavelmente todo mundo engordou, Sim. aumento de peso. Mas a taxa, por exemplo, a maioria vem procurando emagrecimento, mas agora eu preciso saber, né? É minha dúvida minha. Você Aham. vai, faz o tratamento normal, a gente vai entrar nisso aqui, mas quantos querem emagrecer de verdade? Que ficam, né? Que agem com você? É. Essa é outra pergunta. É uma pergunta interessante. Olha, acho que pensando assim, vamos supor, desses 8, Isso. acho que dá para colocar uns 5, 6, porque muitos falam assim, eu não acredito que eu É. consigo mudar com a alimentação, até porque eu sempre faço algumas perguntas, isso também muito para alinhar a expectativa, né, do paciente junto com a minha consulta, com o que ele espera, porque muitos também acham que só pelo fato de ter uma consulta comigo já vai ser o suficiente, daquele plano que eu vou entregar já é tudo, mas na verdade eu sempre deixo claro também que é um processo que estamos juntos nesse processo. Então, eu sempre falo, a responsabilidade também está com você, né? Eu estou aqui para ser um facilitador, eu vou ajudar esse caminho, esse processo, eu vou mostrar
como chegar nesses seus objetivos, mas também depende muito da pessoa. Assim, uma grande parte que procura até, eu acho que é aquele ponto, assim, eu acho que só o fato de já marcar a consulta e vir já é um passo, né? Porque às vezes, até esses dias eu atendi uma paciente e falou assim, nossa, eu tô há uns 2 anos pensando, preciso marcar, fui deixando. Até que ela teve um problema, assim, um cálculo renal e falou, agora eu sou obrigada a passar e rever toda a minha alimentação. Então, eu acho que só o passo da pessoa marcar e procurar um profissional, então, mesmo que às vezes não vai seguir 100%, já é um grande passo, já tá no comecinho. O querer mudar, né? Acho que é o mais Sim. importante. E aí, beleza. Como que funciona? Agora é tua área. Agora eu só vou minar você de perguntas. Hum, Paciente vem, então eu estou chegando, quero emagrecer. Como que funciona? Como que, como que é a didática isso. contigo? Então, assim, quando chega, na consulta, eu faço como se fosse uma anamnese, então perguntar para conhecer, né, qual é o histórico, tanto das doenças, tanto de hábitos, então entender e conhecer a rotina daquela pessoa, né, do paciente, que isso é muito importante. Aí ele traz bastante como é a forma dele lidar com a alimentação. Então, todas essas questões de rotina, sinais, sintomas, físicos, então toda essa anamnese, aí com isso também, muitas vezes, se é no presencial, eu realizo as medidas, mas como eu falei, mesmo no atendimento online, é possível avaliar por outras métricas, e até porque o processo de emagrecimento ele envolve tantos fatores que não vai ser em primeiras consultas você ter aquele Uhum. peso, você ter aquela medida que vai ser o diferencial. Isso estaria ali, lógico, é uma coisa que a gente acompanha, mas estaria para o emagrecimento a cereja do bolo, assim, precisa caminhar muito ainda para chegar nesse passo. Então, por isso que o atendimento online ele tem sido possível, porque o que a gente vai conversar logo adiante, mas que esse processo de emagrecimento envolve diversos fatores. Então, tem toda essa conversa para entender como é a rotina, entender como é a alimentação, né? E até o principal, que eu já vou até falar agora e final, mas que nem na minha consulta eu não falo que eu vou entregar uma dieta. O que eu vou entregar é um plano alimentar. Hum, Então, esse começo, a gente tem tudo uma conversa, eu respeito quais são as preferências, as aversões. O primeiro plano alimentar, eu até falo, ele vai estar muito próximo com a rotina do paciente. E ali a gente começa a verificar com pequenas metas, né? O que é possível melhorar. Então, dependendo dos pontos, vai colocando essas pequenas metas para as próximas consultas e diante disso que vai tendo essas modificações do plano alimentar, tanto em quantidade, o que pode ir mudando também, para ser mesmo um processo que ele vai adotar como estilo de vida e seguir por um período, né, duradouro. Praticamente mudar tudo, né? Vai alterar tudo. Sim, E qual que é a taxa de aceitação do paciente? Você falou que alguns não acreditam, né? Pô, eu consigo emagrecer sem dietas? Eu vou chegar nesse ponto, que eu quero um conflito aí. Mas sim. você sente resistência nos seus pacientes em mudar alguns aspectos que você comenta com eles? Que aí eu vou entrar no meu ponto depois. Óbvio. Tá. Eu acho que alguns, assim, né? A gente tem muitos estágios de mudança que a gente avalia qual é o estágio que esse paciente se encontra. Então, por meio de perguntas, né? Eu tenho a forma como eu avalio que eu consigo identificar se essa pessoa já está num passo de que ela está pronta para mudar. E aí, se ela já chega nesse ponto que está pronta, a gente já coloca, vamos dizer, metas um pouco mais próximas do objetivo dela, então ela já consegue ter uma boa aceitação e mudança, mas tem alguns que tem, quando você percebe essa dificuldade, então a gente começa aos poucos. Então, por exemplo, eu como doce todo dia, eu adoro, para mim é difícil. Então Hum. disso a gente começa assim, mas qual é a quantidade? E Uhum. quantas vezes ao dia? Então, se está sendo 2, 3 vezes ao dia, vamos tentar passar para uma vez ao dia? Uhum. Aí segue. E aí, conforme a pessoa vai tendo essa medida, a gente vai fazendo essas alterações. Tá. Mas eu acho que assim, até desse ponto que você perguntou, depende muito. Assim, tem alguns pacientes que procuram, como eu falei, uma grande maioria está disposto, mas dependendo dessas metas, algumas vão atingir mais rápido e outras sempre tem que ir retomando, mas é um processo longo. Tá. Agora, vou te perguntar, dos aspectos que tu avalia, que você falou, né, das doenças, da dieta, do exercício, Sim. etc. Tu consegue numerar um causador
para emagrecer, que ajude a emagrecer, que é um dos principais, na tua visão, de prática Um clínica mesmo? fator, o É um fator que fator que acho que ajuda. seria. Seria um dos principais, assim, que, pô, se qualquer pessoa fizesse isso e que qualquer pessoa que quer emagrecer fizesse isso, daria um gatilho, um start absurdo, assim. Você vê alguma Uhum. coisa? Você enxerga alguma coisa? Eu vejo assim, eu vou te responder de uma forma que indiretamente vai chegar a esse ponto, mas seria muito a questão também do emocional, a saúde mental e a forma que ela se relaciona com o alimento. Então, esse é o Uhum. primeiro momento, porque muitos querem emagrecer, têm essa vontade, conseguem, né? Depois a gente vai conversar mais adiante, mas consegue até ter a quantidade, certos alimentos na alimentação, só que come, o dia que come um alimento que gosta se sente culpado. Um Uhum. dia que faz alguma coisa e isso atrapalha, né? Então a culpa de comer, eu acho que assim, se a pessoa entender, ter uma autoaceitação, ter esse autoconhecimento, na verdade, com o autoconhecimento você consegue enxergar os alimentos não como vilões e não como eu não posso comer isso, e não ter aqueles pensamentos de que, poxa, hoje eu comi isso, então agora eu vou comer tudo. Eu acho que você tendo essa percepção de entender como o alimento funciona, né, na sua vida, no dia a dia, isso ajuda bastante. Aqueles pacientes que têm uma melhor relação com a alimentação conseguem chegar num processo de emagrecimento que vai ter a manutenção do peso. Uhum. Então é uma soma Tá? de atuações tuas, né? Não Tipo, teria um literalmente. fator, não tem um único assim, se fizer isso, vai. Seria uma série de modificações que vai levar para esse objetivo. Tá. E é fácil usar isso? Digamos que passar, tu vai recomendar para o teu paciente, é, e qual que é o retorno disso? Eles conseguem, você falou que alguns conseguem fazer, mas Uhum, os que não conseguem fazer, agora é a dúvida que não quer calar, os que não conseguem fazer, como trazer eles de volta? Que é aqueles sim. que falam, não, eu não vou fazer porque eu não quero. Tipo, tem, né? Vai Uhum. existir. Primeiro também é entender que assim, o processo de emagrecimento, ele tem os altos e baixos, Uhum. né? Então você vai ter o período que você vai, principalmente no começo, quando você já tem pequenas mudanças na sua alimentação, você já consegue resultados mais rápidos. E aí depois às vezes é normal e esperado ser um pouco, vamos dizer assim, mais devagar e depois vai retomando. Então às vezes o importante é também assim, a consulta, no começo eu sempre faço uma consulta com retorno a cada 15 dias, é estar acompanhando próximo com esse paciente, porque também se fica muito espaçado, a tendência é ele deixando para lá. Então esse acompanhamento ajuda nessa questão. E eu acho que o principal é que eu dou bastante, assim, eu converso bastante com o paciente para ele vir me contar. Então, assim, hoje eu não consegui, esse mês não deu certo. Eu falo, bom, então vamos ver o que é possível melhorar. Uhum. O que a gente pode fazer de pequenos passos que vai melhorar essa semana a alimentação? Sim, E total. aí, dessa forma, muitos conseguem vir trazendo isso. Eu estou tendo uma experiência bem bacana, que eu estou num projeto da clínica com vários pacientes e justamente muitos deles, assim, né, a empresa convidou para participar, né? Na verdade, até convocou para ele participar junto com os profissionais para esse acompanhamento. Então, quando não é o paciente que procura, na verdade, ele foi convidado, eu vejo uma resistência um pouquinho mais difícil e esse ponto, a dificuldade, bem isso que você falou. Mas o que é bacana é que a cada consulta a gente conversa o que ele pode fazer que vai ser possível para melhorar. Né? Também não pode ter aquela cobrança, porque também se vem a cobrança, Ninguém tudo faz. isso ele acaba desistindo, exato. Não, na visão oriental é muito isso. A gente tem que ter Ah, abertura. Então, por exemplo, eu quero melhorar do lombar. Beleza, você quer melhorar, você já deu o primeiro passo, né? Que você falou no comecinho da live. sim, A abertura, é o processo de abertura. Agora, se a pessoa sim. vem obrigada, moiou. Porque ela já criou uma trava mental, um trauma mental, e ela não vai fazer. Uhum, Esse é um ponto. Aí tem um outro ponto que eu vou cutucar. Pessoa, né, você vai ter paciente que passou com outros nutricionistas e não funcionou. sim, E ele vai vir com sim. uma trava, tipo, absurda. Ele já vai vir te criticando, vai falar, pô, já fiz com os melhores nutricionistas do Brasil e não funcionou. Ele vai botar pressão em você. Então, quando a gente traz, né, pacientes assim, fica muito mais difícil, porque uma trava mental Sim. trava tudo, né? Se é uma trava, né, uma trava mental, vai estagnar literalmente tudo. Então, acho que o processo de aceitação, de ele querer mudar, é o primeiro passo, né, para tudo. E aí a gente consegue, digamos que, tratar.
Então, aí você entra em outro ponto que é a questão emocional. É, Sim. que eu não vou aprofundar tanto, né, que não é o intuito de hoje. Mas, por exemplo, na visão oriental, pelo menos tem uns 5 tipos de obesidade. Tá? Então, 5 tipos absurdos, né? A pessoa pode comer por estar Uhum. triste, né? Ela pode engordar, Sim. né? Geralmente a galera fala que quando você fica triste, você emagrece, né? É o inverso. Acho que na depressão você emagrece, porém na tristeza você pode engordar, dependendo do se for yin ou yang. Né? Mas essa é a visão Uhum. oriental, não vou explicar aqui. Mas pode ser por É estresse, pode ser por interessante. ansiedade, pode ser por compulsão, tá? Ou pode ser por medo, insegurança, né? Então você vai ter 5 tipos aqui, né? Visuais, assim, que a gente consegue ver na visão oriental. Já na Sim. visão ocidental, só pegar o gancho, porque é uma dúvida minha. A obesidade ou a pessoa que quer emagrecer tem alguma característica emocional específica? Por exemplo, a maioria dos pacientes aqui, quando você recebe para tratar, ele vem porque ele estava ansioso, ou ele estava ansiosa, é um exemplo, ou estava preocupado, Uhum. ou estava, sei lá, putz, qual é o outro sintoma aí que é comum? Com raiva. Tem gente que come com raiva. Sim. Eu tenho uma amiga que come com raiva. Mano, todo dia que ela fica puta da vida, ela come um brigadeiro. Mas é um brigadeiro do tamanho do meu olho, assim. Tipo, é um brigadeirão. Então, cada emoção que a pessoa tenha, tem alguma emoção. Cada emoção que a pessoa tenha, tem um motivo para ela comer a Sim. mais do que o padrão. Na tua prática clínica, você sente que tem alguma emoção, aí é pra galera que está assistindo, alguma emoção que é mais visível que a galera consuma mais alimentos ruins para a saúde? Ou não? Não tem esse padrão? Uhum. Tem. Eu vejo muito assim, pacientes com ansiedade, ou às vezes também a tristeza, quando o momento que tá triste, ou muitas vezes até ocioso. Ah, cheguei em casa, Uhum. tô cansado, vou ficar no sofá, ah, eu vou comer alguma coisa, e vai beliscando. Uhum. Então, a alimentação emocional, eu também trabalho bastante com essa parte, é assim, uma grande queixa, posso dizer quase que é dos 10, 9 pacientes vêm com alimentação emocional que precisa ser acompanhada. E até um ponto que você comentou respondendo, tem consultas até nesse projeto que às vezes quase não fala também da alimentação. Teve uma que até falou brincando, nossa, a consulta de nutrição valeu até como uma terapia e tudo, porque assim, vão considerando vários pontos. Então, às vezes a pessoa aconteceram problemas na vida dela e ela vai descontar na alimentação. E ela até chega falando assim: hoje você vai puxar minha orelha, eu vou te contar a verdade, porque não adianta eu mentir. E eu falo, mas é claro que tem que me contar a verdade, Total. né? Porque também tem muito essa crença dos pacientes que não, tem que vir e contar para nutricionista algo perfeito. E Uhum. alguns não querem nem marcar porque um dia ou outro não seguiu a dieta. Então é justamente entender assim, mas a maioria dos pacientes com ansiedade descontam na alimentação e isso que tem que ser trabalhado e eu trabalho com os pacientes a cada consulta, com várias estratégias, metas, tenho ferramentas para estar utilizando. E aí tu manda uma planilha de, não de obrigação, mas uma planilha de lição de casa para eles? Curiosidade. Também, sim. Tá, não, Tem, beleza. assim, tem. Então, após a consulta, eu envio, né, o plano alimentar. Uhum. Só que esse plano alimentar eu vou construindo junto com o paciente. Então, Uhum. ele vai me falando o que gosta, o que não gosta, a gente vai adaptando. Tanto também com as quantidades. E Tá. junto com ele eu estabeleço essas metas. Então, aí eu entrego também uma folha com as metas, Uhum. quais que são, e também a gente determina qual vai ser a frequência, como vai ser realizado. E aí até também num retorno, dependendo, né, dos pacientes, uma grande parte, após os retornos, eu entrego um diário alimentar. E Hum. esse diário alimentar é muito bacana, principalmente para os pacientes que têm essa, vamos dizer, alimentação emocional, né? Porque que tem alimentação relacionada com emoção, porque eu peço para fazer esse diário no mínimo por 3 dias seguidos. Alguns gostam de fazer por uns 15 dias, alguns fazem 7, mas é muito bacana porque é justamente para ir relatando tudo o que está comendo. E tem um campo que eu coloco sentimentos. Sentimentos. Hum. Então a pessoa, assim, eu comi um brigadeiro, tava com raiva, me senti mal, me senti culpado, para também a gente trabalhar toda essa questão na consulta. Tá. Né? Que meu objetivo também é trazer para a pessoa, então, essa boa relação com o alimento. Então, como a alimentação com os alimentos que você gosta pode fazer
chegar no objetivo de emagrecer. Então é tudo aliado. Sim, Então total. tem essas ferramentas também, esse diário é muito bacana, porque às vezes é até engraçado uma paciente, eu vou contar um caso, ela sempre vinha na consulta e falava assim, eu como X colheres de arroz. E era sempre repetido, tudo certinho. Tá? Aí eu pedi para ela fazer o diário alimentar. Na consulta, ela chegou assim, gritando e falando: Você não vai acreditar. A hora que eu fui realmente escrever e colocar, eu coloco mais que o dobro do que eu sempre te falo, da quantidade. Caraca. E foi aí que ela foi se conhecendo, foi conhecendo a alimentação, como que ela faz. Porque às vezes na cabeça a gente, como isso, como aquilo. Só que quando você para e você vai se conhecendo o que você realmente come e a quantidade e escrevendo, é possível você realmente enxergar o que você come, a quantidade, que às vezes isso é um fator que atrapalha também. Às vezes a pessoa nem percebe que está comendo, Sim, né, certos alimentos ao longo do dia. Que é belisca. aquelas. Como é que é? Eu não, pô, eu posso falar uma besteira agora, mas é aquelas dietas de 1.000 calorias, não é? Que a galera tem que É, respeitar calorias. também. Só que, meu, se você fizer no diário dessa pessoa, muito provavelmente vai desregular também. Não é É, tão segura, né? Não é tão certinho que a gente fala. sim. Só para dar um gancho nisso aí, que é a questão emocional, com a questão da Uhum, alimentação, a visão oriental funciona da seguinte maneira. O tá. que você coloca para dentro do teu corpo não é só comida. Acho que vai começar a fazer sentido para quem está assistindo. Uhum, As emoções que você sente, as emoções, óbvio, né? São emoções, mas as emoções que você enaltece são alimentos também para a tua energia. Então, presta atenção nessa sacada aqui. Então, quando vocês, quem está assistindo, o paciente, quando você fica estressado, você está trazendo estresse. Então, você está se alimentando de estresse. E o estresse vai causar algum problema na tua saúde. Então, quando você se alimenta de ansiedade, a ansiedade vai trazer algum malefício para a tua saúde. Tá? Então, a ideia é o quê? Kim, eu tenho que ficar, então, zero ansiedade? Não. Tem uma taxa, né, que a visão oriental fala, que é uma taxa natural. Todas as emoções a gente tem que ter, tá? A gente tem que ter um pouquinho de raiva, um pouquinho de uhum, ansiedade, um pouquinho de preocupação, um pouquinho de estresse. Por quê? É o nível. A gente tem que passar por todas as emoções para entender qual é o nível. A partir do momento que essa emoção está agredindo o nosso corpo, virou patológico. Aí a gente tem que tratar, tá? Que é aquele equilíbrio de yin yang, etc, tá? Então, todas as uhum, emoções a gente tem que ter, a gente tem que passar, tá? Acho que até a ansiedade é uma defesa do nosso corpo, né? A gente tem que ter ansiedade. Se a gente está numa zona de perigo, uma zona de confronto, a gente tem que ter um pouquinho de ansiedade. Eu não vou lembrar o neurotransmissor que é ativado, mas tem, né? Você ativa o neurotransmissor ali na hora e você fica ali, né? Você tem que fazer. Então, todas as emoções, elas são necessárias para a gente tem que ter. É a mesma coisa na dieta. Então, toda vez que você tem alguma emoção, você está colocando para dentro de você isso. Então, você está se alimentando daquilo. Então, você tem que saber o equilíbrio, o nível certo de consumo dessas emoções. Passou desse limite, já virou agressivo. Como a gente sabe que é agressivo? Que é o que a Paula acabou de falar. Pô, passei ansiedade, tô comendo que nem um búfalo. Pô, tô irritado, tô comendo que nem um búfalo. Então, você passou o nível medial, né, o nível mediano da situação. Então, virou o excesso, você agride o teu corpo. Tá? Então, as coisas que você se alimenta é uma parada, as coisas, né, que você coloca para dentro do corpo, como comida, que é algo físico, né, que você é palpável, né, comida, água, líquido, uhum. é palpável, mas as emoções também, você coloca para dentro do teu corpo. E aí a medicina oriental fala, o que você coloca para dentro do teu corpo, se for em excesso, pode fazer mal. E se for em deficiência, também pode fazer mal. Que aí entra na questão da nutrição. O excesso de vitamina A, por exemplo, vai te trazer um problema. A deficiência de vitamina A vai te trazer um problema. Aí você precisa entrar no nível. É isso, né? Que vocês falam aqui. Acho que é um Sim, exemplo, tá? sim. Então as emoções, elas têm total ligação. Então essa primeira parte daí da live é muito disso mesmo. Então na visão oriental também tem isso, tá? Então o paciente trazer alguma emoção vai dar problema. E aí para concluir a minha parte dessa parte agora, então a emoção é que vai trazer, digamos que não é só a emoção, mas a emoção ela também vai trazer um problema de emagrecimento. Então se a pessoa está acima do peso, as chances na visão oriental é que 80% seja de padrão mental e emocional. Tá? Então é só um gancho para vocês entenderem o quão é importante vocês terem controle da mente de vocês, literalmente, para tudo na vida, na verdade. Tá? Então se você deixa o emocional ativar e dominar você, moio, algum problema ele vai te trazer. Tá? Então seja sempre mais racional e equilibrado possível.
tá? Aí tem uma pergunta aqui, vou lançar na tela. Uhum. Depois eu queria só complementar essa parte que você disse, Pode antes de falar, você fazer a pergunta, manda, manda. que tem muito isso também, né? Isso que você comentou, então, da energia que consome. Tem essa relação que a gente observa também da nutrição, e o que eu sempre falo é que o processo de emagrecimento ele envolve diversos fatores e os pilares para a qualidade de vida, em que esses pilares envolvem alimentação equilibrada, atividade física, gerenciamento do estresse, a saúde mental. E também a questão que tem pacientes que chegam e falam assim: eu quero emagrecer, mas eu não acredito que eu vou emagrecer só com alimentação. Então, se ela já está negando também, se ela já está com o É, emocional pensando que não vai conseguir, morreu. então ela não vai conseguir, porque o corpo vai provar para ela que, tá vendo, não consigo. É Então, uma, complementando que né, da saúde mental também está muito relacionada com o processo de emagrecimento. é a trava mental que eu falei. Quando você cria uma trava mental, sabe um exemplo mais fácil? Sim. É um exemplo mais fácil, vai fugir um pouco do tema, mas vocês vão entender. É uma coisa que eu falo assim pra ti. É, Paula, você consegue subir e escalar o Monte Everest? A maioria das pessoas fala assim, não sei, travou. Fala assim, mas calma, você nunca tentou? É. Você nunca tentou, nem andou. Então, as pessoas, elas automaticamente já dão uma trava. Quer outro exemplo? Para ficar mais fácil. Acho que vai pegar a galera. Vestibular. Todo mundo fez vestibular. Provavelmente todo mundo que está assistindo aqui é mais velho, né? Dos anos 80, 90 para trás. Os anos 2000 eu não vou saber. Mas todo mundo fala, presta atenção nisso aqui. Isso já é a primeira trava mental que tem na tua vida. Todo mundo faz isso. A sociedade impõe isso em você. Faz vestibular. Todo mundo quer fazer medicina. OAB, né? Advocacia. Advocacia? Acho que é direito. É direito, Direito. medicina e direito e as outras profissões. O que o pessoal fala quando você vai prestar medicina? Pô, é mó difícil, meu. É uma vaga para 60 concorrentes. Isso já é a primeira trava. A galera já começa a te minar lá para baixo. Isso já travou. Então, a primeira, meu, com 15, 16 anos, você já tem a primeira trava mental na tua vida. Sim. Medicina é difícil de passar. Não estou falando que é fácil. Mas se você não tem o apoio, se você não incentiva, a tua energia já mina. Tá? Então, esse é um exemplo muito fácil, muito bobo. Outro exemplo, besta, dirigir. Hoje tá tudo automático, então fica Uhum. fácil. Mas antes era embreagem, acelerador e o breque, né? Nem sei, eu chamava de breque, deve ter outra palavra. Mas É. todo mundo já ficava difícil. Pô, é muito difícil dirigir. Mas calma, você tem que, né, tentar, experimenta, né? Faz a Sim. vivência. Então, essas são as travas que a gente vai criando, né? Quer dizer, a sociedade vai criando na gente. Então, a primeira delas, acho que é mais fácil, é no vestibular, tá? Então, eu não consigo emagrecer. Calma, meu. Entende o seu corpo, né? Que é um outro ponto também que eu ia Sim. comentar. Por exemplo, a emagrecer, né, que a gente faz emagrecimento, depende muito do biotipo da pessoa, né? Então, por exemplo, Sim, também. não adianta você, eu vou dar uma crítica já, não adianta você seguir dietas de internet, sem dar nomes aqui, mas dietas de internet, se você não sabe o teu peso direito, o quanto que você tem, né, de deficiência de vitaminas, sais minerais, né, e vai seguir uma dieta X na internet porque falou que emagrece. Não vai funcionar. Porque não é, tipo, a dieta é muito individual. E né, você consegue me confirmar isso. Com A dieta é certeza. muito individual. Tipo, eu sou magro. Tipo, mas eu devo ter um metabolismo acelerado. Que é de problema metabolismo acelerado. Muito provável que eu tenha uma deficiência de sais, vitaminas aí no meu corpo. Por isso que eu tenho um metabolismo acelerado. Muito provável. Tá? Então, a questão é, Sim. quando você for fazer a dieta, né, você que está assistindo, o paciente, quando for fazer a dieta, tem que ver o que é importante para você. Esse é o primeiro ponto. Né? Assim como na visão oriental, né? Por que o tratamento na visão oriental é importante? Porque a gente, né, investiga a pessoa. Então, a Paula é um tipo. Você é outro tipo. Então, o que eu comer, para ela pode ser o inverso. Por exemplo, eu não como doce, é raro eu comer Exato. doce. Agora, a Paula acho que vai comer mais doce que eu, porque é raro eu comer doce. Sim. Não, mas é o costume, tá? Então, são essas questões. Então, quando você for fazer a dieta, você tem que saber disso, tá? Então, isso é uma crítica mesmo. Evita seguir dieta de internet que não é padronizado para você. Ela é uma dieta que funcionou para aquela pessoa e às vezes ela ganha, né, para fazer o merchan e vende aquilo, tá? Então, é só um ponto aí. Então, respeita o teu corpo, tá? Então, respeita as emoções, saiba quais são as travas mentais que foram impostas na sua vida desde o começo. Desde o começo que você teve consciência das coisas. Né? Então, são esses os pontos. E isso vai virando uma bola de neve, viu?
Então a primeira trava mental que você recebe lá atrás vira uma bola de neve e abala você hoje, né? No momento que você está assistindo a gente aqui. Então essa é na visão oriental. Agora, aí, comenta aí se o que eu falei faz sentido Sim. para você. Não, foi uma ótima colocação, ótima. Eu até ia colocar que, assim, muitas pessoas fazem a dieta, eu falo pelo Dr. Google, né? Dr. Google aí Isso, presente, acho que na vida de muitas pessoas. E eu tive casos de pacientes que chegaram e falaram, não, porque eu queria emagrecer, eu comecei a fazer a dieta X. E aí eu não estava me sentindo bem, fui fazer exame de sangue, aumentou o colesterol, aumentou isso, aumentou aquilo. Aí eu fui fazer uma outra dieta e agora piorou. E aí chega até mim e eu falo é, assim, então vamos colocar tudo em ordem agora. mas é isso mesmo. E justamente é um risco essas dietas sem acompanhamento. Cada um tem um biotipo, exatamente, né? Até citando um pouquinho, colocando a Faísca, mas recentemente tivemos aí uma influenciadora falando sobre a alimentação, né? Dieta que foi seguindo, na verdade, uma experiência para ela, de jejum até de 7 dias. Esses são pontos para outras lives que até nós vamos trazer em breve para vocês. Mas assim, trazendo para as pessoas a experiência dela por um jejum de 7 dias, tudo bem, ela tá fazendo na página dela, ela tá mostrando isso, só que ela tem 6 milhões de seguidores. Imagina 6 milhões de adolescentes, pessoas que não têm essa base, não têm essa orientação da importância de seguir um profissional e de saber que o seu biotipo é diferente, né? As suas necessidades também. Então, muitas vezes, acabar seguindo pessoas que não estão, né, passando e orientando com o profissional, ela tá com os profissionais dela. Às vezes a pessoa começa a seguir e ela pode ter vários prejuízos no organismo. Né? Nós sabemos que as dietas restritivas, elas trazem diversos prejuízos, porque dependendo do tipo de dieta que seguir, você não vai ter fibras na alimentação, então causa alteração no funcionamento do intestino, vai te trazer fadiga, unhas fracas, tontura, né, Nossa, queda de cabelo, perda de massa magra. Então são diversos prejuízos. E muitas vezes o básico, que é a alimentação que funciona, um arroz, feijão, verdura, legumes, frutas, não tem na alimentação. total. Então isso tudo tem que ser avaliado. Show. Acho que essa. Não, conclui aí a pergunta aí. Tá vendo a pergunta aí? Do jejum Não, eu não intermitente? tô vendo. Não Pra mim aparece pra aqui ti? tá comentários, não, tá comentários ativados, eu não consigo ver a pergunta. A pergunta Acho que tá é só escrita pra você assim. que aparece. Olha só, tá. Jejum intermitente é válido ou é moda? Vamos lá, um tema tão polêmico É, que a gente e vai ponto falar até que disso vamos mais trazer em live. profundamente. Nós vamos trazer uma live para Ah, vocês sobre isso, mas só para já pincelar. Não posso negar que assim tem alguns estudos que trazem os benefícios do jejum, porém são poucos estudos. Alguns estudos foram feitos em ratos, que também tem uma a diferença da rotina nossa. Ele vem, né? Tem um protocolo 14, 16 horas. Para quem não conhece, né? O jejum intermitente, você fica os períodos em jejum e depois tem um período de alimentação. Porém, o jejum não é para todo mundo, né? Muitas pessoas acabam se empolgando, nossa, fulano tá fazendo, eu vou seguir o que tá lá na internet, vou fazer. Só que ele não é para todo mundo, porque para algumas pessoas pode desencadear até transtornos. Se ela não tem uma boa relação com a alimentação, isso vai fazer que no período que ela for se alimentar, vai gerar aquela, como sou, aquela vontade de comer mais. E também muitas vezes se alguém for seguir ou quem seguir tem que ser com orientação de profissional, não pode ser assim pela internet ou sozinhos, porque não tem os prejuízos, e até porque os estudos também não foram feitos ao longo prazo e eles também mostram uma relação de benefício muito próximo com a restrição calórica, que para o processo de emagrecimento é você ter um déficit calórico da alimentação. Então, se você faz esse déficit com um profissional, acompanhamento, alimentação ajustada, e promovendo esse estilo de vida, você consegue chegar nos seus objetivos, muitas vezes não passando por um período até de, vamos dizer, um estresse para o corpo. Então, são vários fatores. E muitas vezes até colocação também de profissionais, assim, que a gente vê nos estudos, depende muito do indivíduo. Então, se às vezes é um indivíduo que já tem aquela alimentação toda equilibrada, já está tudo certo, é muito individual. Então, assim, o ideal mesmo é buscar uma reeducação alimentar, é você entender como está a sua alimentação, é você ter essa boa relação com todos os alimentos, principalmente nessa parte que a gente já conversou da alimentação emocional, a forma de como consumir esses alimentos acaba sendo, uma estratégia assim válida.
Total. Na visão oriental, vai ter algumas, tá? O jejum que a gente conhece Aham, mais é de detox, para limpeza do corpo. tá. Ah, eu não sou expert em jejum de dietoterapia chinesa, né? Dietoterapia oriental. Mas a que eu conheci, cara, era muito sinistra, meu. Eu vi, acho que quando eu tava estudando lá, em 2013, 2012, quando eu tava estudando lá em 2012, um aluno quis fazer. Só que, mano, olha a brisa que é. Quando você inicia o processo de jejum, que é, meu, de limpeza do corpo mesmo, você não pode parar. Então você não pode desistir. Tá. Olha que brisa. E aí você fica 3 dias limpando tudo, mas você não come um puto, você só bebe água. Você não tem noção. Tipo, é absurdo. A água com os fitos lá, com as ervas loucas lá. Eu não sei o nome, Aham. mas é umas ervas da Ayurveda. Meu, é meio sinistro ali. Mas também limpa tudo. Tipo, olha a brisa. Primeiro você começa a ter febre. Então, Nossa. você começa tomando um fitoterápico, você começa a ter febre. Sei lá que é, qual é o objetivo. Mas você começa a ter a febre. Depois você começa a ter diarreia. Malandro, é diarreia, muita diarreia. Tipo, você fica desnutrido, você fica branco só na diarreia. Beleza, aí o menino ficou branco. E aí ele falou, cara, ele queria desistir aqui, porque ele só podia beber água, eu não podia reter, tipo, eu não podia beber Gatorade, eu não podia beber água de coco, era água. Nossa. E é uma Perfeito. água, tipo, aquelas águas pH neutro. O sabor é estranho, é diferente. Eu não sei quem já teve contato, é estranho. Beleza. E aí ele só ficou nessa água no segundo dia. No segundo dia ele tomou mais um fitoterápico da Ayurveda. E aí ele começou a vomitar. Aí você fala assim, mano, vomitar o quê? Você não comeu nada. Bem, ele começou a vomitar. Começou a vomitar, vomitar. Aí no terceiro dia ele já começou a ficar tranquilo. Aí no terceiro dia mudou o fitoterápico, daí começou a reativar. Aí a cor dele, que estava pálida, começou a dar cor. Só que a cor dele, da pele, começou a ficar muito mais brilhante. Mano, foi uma coisa surreal. É, tipo, falando assim, todo mundo vai achar que é mentira. Mas ele tava com uma pele muito feia. Sabe aquelas peles, tipo pele de cobra? Que vai descascando, vai Nossa. trocando. Tipo, tava muito feia. Mano, ele ficou muito feio. Parecia que ele ia morrer. Essa é a minha sensação quando eu vi, tá? E era novo na época, pô, 2012, tinha o quê? 20 anos, 21 anos, pô, é moleque ainda. E aí, meu, eu vi aquilo lá e falei, mano, o cara vai morrer aqui, velho. Tipo, e os chineses lá fazendo ali, e ele não podia desistir, porque ele tava limpando. Então a regra era, não dá pra reativar quando tá limpando. Então ele ficou 3 dias, eu lembro que esse cara aí ficou 3 dias, mas depois que acabou, mudou tudo. Então o jejum, foi o que a Paula falou, o jejum depende muito da pessoa. Os chineses fizeram a avaliação lá, né, no curso, fizeram a avaliação e falaram, ele tá apto a fazer. Agora, se fosse o idoso, esquece. O idoso ia morrer no primeiro dia. Tipo, ia perder muita coisa. Tipo, ia perder muita coisa. Esse menino era novo. Acho que ele tinha seus 26, 27 anos. Tipo, fisiologicamente tá no ápice, né? Quem pegar a Guyton aí vai ver. Tá no ápice da fisiologia. E aí ele conseguiu. Mas aí também limpou tudo. Mas a pele mudou, a questão de tônus mudou, então ele ficou muito mais leve. Ele falou que se sentiu bem, parece que tirou 5 quilos de sujeira dentro dele. E ele começou, aí ele virou. Aí hoje ele virou vegan. Vegan total. É outro tema aí para outra live. Mas É essa outro sacada. tema. Então, do jejum existe lá no Oriente, é comum, mas ele fazem mais pro detox. Tá? Tem os jejuns de exercício, mas a gente vai falar na, na live que está programada já para vocês. Sim, Mas a gente vai abordar bastante isso numa live, mas só pontuando também que, assim, também tem os alimentos certos de como quebrar jejum. Tem muita gente que acaba, ah, não, vou fazer agora, vai valer, vou emagrecer. Só que daí, se você quebra com outros alimentos, com farinha, gordura. Eu tenho uma paciente que ela tem um histórico de retocolite, ela tava com uma alimentação, mesmo com assim, frutas, né, verduras no estágio que ela já poderia estar consumindo, tudo super baixo, assim, cheia de farinha, açúcar, é uma alimentação bem desregulada. E ela chegou para mim e falou: posso fazer o jejum? ah, Então, assim, eu tenho muitos pacientes que chegam que não tá nem com alimentação, como eu já falei antes. A alimentação, o básico, que é o ideal, que funciona, não está adequado e quer ir para essas outras estratégias ou métodos, achando como uma forma que vai ser a solução final. Né? E, na verdade, nós sabemos que a dieta restritiva ela acaba sendo um ciclo. Então, você tem a dieta restritiva, você perde peso, mas aí você não tem reeducação alimentar, você acaba voltando à rotina, aumenta o consumo dos alimentos e aumenta o peso. E aí fica nesse ciclo vicioso. é o looping, né? É, Sim. aí começa a azedar tudo. Show. Bem, pergunta respondida. Calma aí, se eu tirar aqui. Nossa, por que não? E agora eu não consigo tirar.
Pra mim não aparece. Que estranho. Sei lá. Bem, se eu receber mais perguntas... Vou abrir os comentários para mandar pergunta, porque acho que travou o meu bagulho aqui. Primeira... Travou? Pururum, vai soltar isso, show. Bem, quem tiver pergunta aí, manda nos comentários. Ao vivo é assim mesmo, dá as bugadas. Tá, beleza. Então a gente falou da questão da emoção. E agora a questão é, né, que todo mundo perguntou. Para mim, pelo menos, quando eu fiz o título, quando eu comecei a publicar, como que funciona então? Então a gente falou assim, emagreça sem dietas, né? A gente passou 2 pontos aqui, da questão da energia, da questão do padrão mental e emocional. Tem mais algum item que conseguimos fazer com que os nossos pacientes emagreçam sem dietas, na visão da Paula, da prática clínica da Paula? Tem. Então, como eu sempre, né, retomando, o processo de emagrecimento não é da noite para o dia, ele tem diversos fatores que nós já citamos, né? Então, emocional, a culpa, é sempre avaliar também como está o seu estilo de vida. Então, o processo de emagrecimento é você ter mudanças do estilo de vida, que é algo que vai fazer com que você consegue. Hoje eu vou comer um doce, tá tudo bem. E amanhã eu retomo Uhum. como eu estou. Então é você, como eu falei, se conectar com esse alimento de forma de que, assim, até uma das perguntas que tinham me feito numa caixinha que eu abri foi assim, e o dia do lixo atrapalha? Tudo depende. Então, assim, você vai fazer esse dia do lixo quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, com vários lanches, aí isso vai atrapalhar. Ou você vai até fazer assim, não, eu tenho alimentação com verduras, legumes, frutas, tenho alimentos integrais, eu consigo ir conhecendo e controlando, né, esse ponto que até para uma outra live a gente fala sobre alimentação emocional, a forma de comer um pouco mais profundo. Como você comenta, você tendo essa alimentação, aí um dia, hoje eu vou comer um lanche, algo elaborado, né, pensando no hambúrguer. Tudo bem, aí nos outros dias você vai retomando, porque o processo de emagrecimento é o que você faz com planejamento, constância, né? Eu acho que essas duas palavras-chave que está também para esse processo. Porque se você não se planeja o que você come, se vem a hora da fome, você vai comer o que vier pela frente. E aí, às vezes, são outros fatores, como a gente comentou, de beliscar, ou você está comendo por emoção, ou muitas vezes vai procurar por alimentos mais gordurosos, que tem um pouco mais de açúcar, né? E é aquilo que você faz com a constância. Então, se diariamente você tem uma alimentação mais equilibrada, não vai ser 2 ou 3 refeições, que sendo um lanche, ou sendo uma preparação mais elaborada, que vai trazer tanto impacto. Então, o segredo está em justamente, como eu falo, você se conhecer, você saber como que o alimento, essa questão que a gente falou, tanto de energia, tanto de como eu encaro esse alimento na minha alimentação, e você está fazendo isso diariamente. Tá. É Né? mais um Que esses controle, né? são segredos. É um Sim, equilíbrio. até porque dos pilares que eu comentei, né? Então você, ao todo, tem que avaliar a alimentação, atividade física, saúde mental. São todos esses fatores que vão estar associados. Show. Não, perfeito. Agora, o que eu recebi aqui é uma pergunta de cliente. Minha família ela é cheinha. Teoricamente, eu consigo emagrecer porque a minha família é cheinha. Teoricamente, ela carrega o gene, as células do... você entendeu? Sim. Muitas vezes, assim, a gente sabe que eu vou considerar como o excesso do peso ou tanto obesidade são diversos fatores que ocorrem, também está relacionado com genética. Isso também entra um pouco com a questão do biotipo, né? Mas dependente do biotipo, se às vezes da família, o que vai também influenciar é quais são os hábitos da família, quais são os hábitos da alimentação. Então, se essa pessoa mesmo às vezes vindo com esse histórico, é algo complexo, mas assim, dependendo de como tiver alimentação, atividade física, tudo que ela vem fazendo, é possível ela emagrecer. Mesmo às Tá. vezes tendo esse histórico da família, mas é questão de avaliar o todo. Não, total. Na visão oriental é possível, tá? Tudo é possível, na verdade, né? A gente fala Sim. que nada é impossível. Tudo é possível dependendo do como que a gente vai atuar. Na visão oriental, a gente fala que você tem a questão mental e emocional, você pode ter questão de genética, tá? A genética aqui se chama de hereditariedade, acho que é isso. É. Mas aí tem uma brisa, que aí eu vou quebrar a cabeça de vocês. Não é o gancho, mas vocês vão entender. Tem gente que tem alergia a frutos do mar, né? Não consegue comer camarão em algum momento da vida. E se eu falar para vocês, agora vai entrar em bugar a cabeça. Se eu falar para vocês
que a alergia a certos alimentos, ele só faz parte de um certo período da tua vida. E que, após esse período, se a gente tratar, essa alergia que você tinha, um período, né, de frutos do mar, por exemplo, daqui a 2 anos, você pode comer frutos do mar que você não vai ter problema algum. Vocês vão acreditar ou vocês vão falar? É mentira, é buchitagem, esse moleque tá muito louco. Aí eu já te falo, a questão energética é a seguinte, dependendo do alimento que você traz, a energia desse alimento, então, por exemplo, eu já tive paciente que comia camarão, tampava a glote, pô, o cara quase vai embora. A gente fez o tratamento, entendeu o porquê, né? Aí não vou explicar como a gente fez o tratamento, mas a gente fez o tratamento e depois de 2 anos hoje ele pode comer camarão cru, camarão, cheirar camarão, passar camarão na pele dele que ele não trava a glote, não fecha a glote, tá? Então essa questão de alimentação também tem muito isso, a questão de alimentação, a questão de você entender como trabalhar, entender o corpo do teu paciente, e claro, ele não ter as travas, né, que a Paula falou, eu não vou melhorar, não quero melhorar, duvido de tudo, então já buga o sistema, tá? Não tô falando que ele tem que ter fé ou ele tem que acreditar, ele tem que estar aberto a mudar, ele tem que estar aberto, né, a mente aberta a entender como que funciona o processo, tá? Então tudo é possível sim na visão oriental, tá? Então, pegando o gancho dessa é a minha aluna que mandou, não importa Uhum. se a tua família tem, né, a genética, tem as células Então. programadas para a obesidade, a gente consegue reprogramar isso aí, tá? Então é só um ponto aí que a medicina oriental ela consegue dar um start melhor, que foi o que a Gibarella falou aqui, ó. Ela é alérgica a camarão, então a gente consegue descobrir qual é o motivo, tá? Então a gente vai fazer um rastreamento aí da sua linha do tempo e entender o porquê que levou a alergia de camarão. Se você herdou disso dos seus pais, da sua família, ou se você veio em algum fator do tempo. E às vezes, isso é muito surreal, mas foi o caso desse cliente. Às vezes foi porque falou, quando ele foi jantar, na época, jantar não, foi na praia, comer, alguém zoou ele, falou, você vai ficar um camarão, né, comer merda de camarão, né, porque o camarão tem um cocôzinho ali dele, e aí ficou traumatizado. Aquilo ali virou uma trava mental nele, e a gente teve que fazer uma ressignificação mental e tirar isso dele. E aí depois tirou, tá? Então pode ser isso. Então a gente faz uma varredura na tua linha do tempo e vai entender o porquê. Então é só um exemplo que eu estou passando desse cliente, tá? Então é possível sim, tá? Que entra nessa questão que a Paula falou. Uhum. Que responde a É, pergunta. eu ia falar que eu achei muito bom isso que você falou e também o que eu acompanho pacientes. Eu tenho um paciente que falou que às vezes assim, ela nem ligava tanto para doce, mas por um acontecimento de quando ela era pequena, que ela lembra que aconteceu, de alguém falar, não vai comer agora, não pode dar, isso ficou. Foi exatamente o que você disse agora. Então, uma trava mental. E hoje em dia, ela tem uma dificuldade de se relacionar com doce. Quando ela come, ela precisa comer grandes quantidades. Ela relata que ela sente que tem essa compulsão. Então, realmente, até o processo de emagrecimento, todos os processos, é importante ter esse acompanhamento com todos os profissionais, né? Ser assim, multi, porque são vários fatores. Não adianta ser, como eu falei, né? Como a gente até falou, um alimento mágico, uma fórmula mágica, pílula, milagre, porque são diversos fatores mesmo. É o total. É o que eu falo assim, não existe receita mágica, e se alguém vende receita É, mágica, é ilusão. Você está sendo iludido. Só que as pessoas gostam de ilusões. Elas não gostam de sim. mudar, né? Então a mudança não é da noite pro dia, né? Você não aprendeu a andar da noite pro dia, você não aprendeu a comer com garfo e faca da noite pro dia, ou escovar dente da noite pro dia, né? Então é um processo, tá? Mas é claro, fazendo o processo correto, as respostas, né? O resultado vem mais rápido, né? A mudança vem mais rápido. Só que Sim. você tem que procurar e achar as pessoas boas para executar isso na sua saúde, tá? Então são essas perguntas. Você recebeu pergunta aí? Que aqui acabou. Não, aqui também, deixa eu ver. Vê aí. Mas é isso. Tem perguntas? Galera que tá assistindo, tá aí? Tá ouvindo a Tem gente? alguma pergunta? Deixa Ou eu se ver. não, também depois se acabar e quiserem enviar pergunta para o direct, para Tá nós liberado. também, sim. Deixa eu ver se a gente falou tudo. Isso aqui foi o que eu falei para essa. Notificado. Tá, tudo que eu Sim. falei, né, para essa live tá falado, tá avisado, mas essas são as perguntas principais. Eu não entrei na parte energética, que não é o intuito dessa live, para não ficar cansativo, senão a galera vai dormir, vai embora, aí fica foda. Mas quem quiser entender mais, tem a aula de dietoterapia oriental que eu postei, tá no YouTube. Procura lá no YouTube que vocês vão achar.
quem tem interesse, né? Mas é aquilo lá, não, ó, É. presta atenção. Quando eu falo de dietoterapia oriental, não tem nada a ver com a nutrição. Então já é uma cutucada aí. A gente, da visão da medicina oriental, a gente sempre vai olhar a energia dos alimentos. Tá? Não vamos ver a questão de nutriente, questão de sais, quanto de cálcio, potássio tem. Tipo, a gente não tem a mínima ideia disso aí, tá? De ferro, não sei, ferro, sódio, potássio, não tem a mínima ideia do que é. Por isso que eu trago a Paula para ela resolver esse problema pra gente. O que a gente olha é sempre energia, tá? Então é a energia dos alimentos. O que seria a energia dos alimentos? É a natureza dos alimentos. Existem alimentos frios, né, gelados, neutros, mornos e quentes, tá? Então a pimenta é um alimento quente e o feijão é um alimento frio. Tá, só para vocês verem a sacada. Aí depois a gente vai ver os sabores dos alimentos, doce, salgado, picante, amargo, azedo. Então isso a gente analisa na dietoterapia oriental. Tá? Sabor, natureza e a cor dos alimentos. Tá? Então vai ter alimentos amarelos, laranjas, vermelhos, verdes. Então a gente analisa essas três. Tá? Então a dietoterapia oriental, seja indiana, ayurveda, ou seja a chinesa, japonesa, coreana, tailandesa, todas, a gente sempre vai avaliar a questão energética dos alimentos, que entra totalmente em nada em relação à ligação com a nutrição, tá? Então esse é o ponto, tá? Então o objetivo dessas lives é justamente mostrar esses dois lados e juntar, né? Quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor, beleza? Então é isso. Quer Depois uma complementar? coisinha que eu queria passar, quero complementar que amanhã, dia 6 de maio, é o Dia Internacional Sem Dietas. Então essa data, ela se iniciou no Reino Unido há mais de 20 anos e ela foi espalhada pelo mundo justamente com esse objetivo de incentivar as pessoas a terem um estilo de vida saudável, parar de serem tão obcecadas com essa perda de peso, ter a aceitação do corpo, para esse padrão de beleza, críticas engessadas, tanto ao padrão de corpo, obesidade. Então vem justamente com essa data vem justamente para trazer essa conscientização, autoaceitação do corpo, para viver leve, né? Enxergar a alimentação de uma forma que você consegue comer os alimentos adequados e chegar nos seus objetivos. Não, perfeito. E na real é isso, né? Porque assim, a Sim. questão do emagrecimento, a minha crítica a algumas pacientes, seja homem, seja mulher. O paciente é magro. Ele é magro, tipo magro, magro, tá? Tipo um modelo assim, e acha que tá gordo. Isso, né? A gente sabe que é um distúrbio aí. E a gente tem que tratar. Então tem que tomar bastante cuidado com o que é que você quer chegar, qual é o alvo, né? Tipo, eu não sei se a Paula já pegou, tipo, o paciente atleta acha que tá gordo. Eu tenho vários pacientes assim, não atleta, atleta não atleta profissional, né, de performance, mas atleta normal, que Sim. faz atividade, tipo triatleta, Ironman, né, eu atendo esses caras. Alguns acham que estão gordos, por isso que eles fazem o Ironman. Olha a brisa. Quem treina Ironman é Sim. louco, cara, é retardado. Tipo, o treino dos caras é sinistro, tipo, é absurdo. E os caras não são gordos, tipo, os caras são, é fino. Tipo, tanto o homem quanto a mulher são finos demais, assim. Então, acho que a questão de como que a trava e a trava mental foi colocada na mente das pessoas, acho que todo mundo tem que estar magro. E aí o que eu falo aqui na visão Exato. oriental, aí eu vou ver se você concorda. Ser magro não é sinônimo de saúde. E ser gordo também não é sinônimo de saúde. Tá? Então você vai ver obesos com mais saúde que magros e vice-versa. Então acho que tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? Você entender, né? Que a Paula falou, você entender o que você precisa, tá? Então às vezes o ser magro não é bom e o ser gordo também não é bom. Então é esse ponto de equilíbrio que a gente precisa tratar, tá? Mas é isso, ver se faz sentido para ti. Sim, concordo, é exatamente isso. Não é porque a pessoa é magra que significa que ela é saudável, que ela tem um estilo de vida adequado, vitaminas tudo em ordem. Muitas vezes ela é magra, um biotipo dela, mas às vezes ela pode até usar alguns artifícios para esse acontecimento, né? E muitas vezes aquela pessoa que você olha e fala, ai, ela tá acima do peso, ai, como chama, né? Ai, tá gorda, tá assim. Na verdade, muitas vezes essa pessoa ela está mais saudável do que a pessoa magra. Ela tem um Total. estilo de vida saudável, você vai ver os exames dela, vitaminas estão todos adequados, tem um estilo de vida, né? Vai depender mais do biotipo. Então, essa visão que traz magro, gordo, é uma coisa também que é muito também, que isso também a gente pode divulgar, conversar em outras lives mais a fundo, mas tem muito a ver com a mídia, os padrões de beleza, e isso acaba trazendo um estresse para muitas pessoas,
né? E até está muito relacionado com a dieta restritiva, que pode ser um dos gatilhos para esses transtornos alimentares. E trago até uma frase que agora eu tenho com um autor desconhecido, mas que fala que nem toda dieta causa um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Total. Interessante. Cutucada no Então, olho. exato, então Ah, tem que ter muita cautela, gente. Não adianta querer com o Dr. Google, querer um milagre, uma fórmula mágica, porque é um processo, é importante ter o acompanhamento de profissionais e até como, né, você já disse, identificar o que o seu corpo precisa, quais são suas necessidades individuais. total. Então, para quem quer fazer a avaliação, onde procura? Sim, estou aberta para quem quiser, para ajudar nesse processo de acompanhamento. Pode me enviar mensagem e também junto com o China, né, o King, também para avaliar todo esse processo, que vocês sabem que é um processo, como a gente falou, com diversos profissionais. Não, tranquilo. Tem que atuar em várias frentes, tá? Então, já estamos encerrando Sim. aí, né? Uma horinha. Tem que atuar em várias frentes, tá? Então, vocês vão ter que observar a questão nutricional. Então, a Paula, ela consegue ver essa taxa de nutrientes, sais, minerais, vitaminas, Uhum. essas paradas todas aí que eu não manjo nada. A questão mental, emocional, energética, eu consigo guiar para vocês. Vocês vão ver que também vocês vão ter que associar com atividade física, tá? Então, uma fisioterapia, um personal trainer, né? Uma academia, vocês vão ter que fazer atividade física, porque vocês vão ter que gastar, né? Tudo que você consome, você vai ter que gastar. É que nem gasolina. Você bota gasolina no carro, você tem que andar. Né? Não adianta botar gasolina e não andar com o carro, né? Que não vai funcionar. Então, a gente tem que botar para rodar o teu corpo, né? Funcionar o teu corpo. Então, essa visão oriental para esses aspectos. Então, quando a gente começou a live, a Paula falou: eu não consigo emagrecer, é mentira emagrecer sem dietas. É muito isso. Né? Então a gente conclui essa live falando: é possível emagrecer sem dieta, sim, a partir do momento que você entende o que está acontecendo no teu corpo. E acho que a sacada é: o que está acontecendo com o seu corpo? Você entender o que está acontecendo com o seu corpo é muito mais importante do que você achar que isso, ou fórmula X, fórmula Y, né, que não existe a fórmula, mas fazer X ou fazer Y que vai fazer emagrecer. Isso é erro. Tá? Vai dar erro no sistema. E aí o que vai acontecer? Você pode fazer essa segunda opção, só que não vai dar certo. Aí você vai entrar, né, no loop infinito de emoções. Sim. Aí depois você vai ter que procurar alguém para resolver o primeiro caso. Tá? E é muito isso aqui que a gente está fazendo, tá? Então, a ideia é o quê? É começar a educar vocês, a trazer consciência para vocês entenderem o corpo de vocês, beleza? Então, tá acabando a live, né? Não vou prender mais Sim. vocês aqui, porque hoje é quarta, né? Cada um tem que fazer aqui vocês. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença da Paula. Quem tiver dúvidas, eu vou deixar logo em seguida no Stories o Instagram da Paula, tá? Então pode encher ela de perguntas, mas enche mesmo. Pode Podem encher. encher, pode Pode encher. encher. E aí, Pode. quem quiser saber mais a respeito da visão dental, tamo aí, a gente consegue resolver. Amanhã tem live de aula, mas acho que eu vou fazer uma live de perguntas e respostas, né? Mais da dietoterapia oriental, que provavelmente vai ter. Vou selecionar algumas perguntas e eu vou desenrolar com vocês amanhã. Na minha live normal, na minha live tradicional de quinta às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, né? No horário de Brasília. E aí, aqui a 15 dias, eu volto com a Paula e a gente fala sobre algum assunto que eu não sei qual que tá no programa. Porque depois eu vejo na agenda. Mas daqui a 15 dias a gente Deixa para volta aí. surpresa É, também, é surpresa os próximos temas. não, mas é isso. E aí, para encerrar minha parte aqui, se você quiser um tema específico de nutrição, manda pra gente que a gente monta um conteúdo. Traz aí uma live rapidinha de 45, 50 minutinhos para falar com vocês, beleza? Agora eu deixo as palavras com a Paula para encerrar essa live. É com você. Isso, então eu queria agradecer a todos que participaram da live, agradecer ao King. Então, nós estaremos daqui a 15 dias trazendo temas para vocês para essa conscientização, né? Tanto da nutrição como a visão oriental. Para quem tiver dúvidas, eu estou à disposição no meu Insta. Eu tenho diversas matérias também com esse tema relacionado, falando sobre 7 atitudes que podem sabotar o processo de emagrecimento, efeito sanfona, então tudo isso para esclarecer cada vez mais. Aí qualquer dúvida eu fico à disposição e agradeço. Deixa as redes sociais aí, bicho. Qual que é o Insta? Fala aí o Insta. Isso, né? Então, @Nutri, Paula Romboli. Tá até Facebook. aqui também, deixei. O Face também, nutricionista Paula Romboli. Tem mais alguma rede aí? Por enquanto são essas, mas em Então, breve beleza. teremos mais. Joia. Não, mas eu vou postar um perfil dela Tá. no Stories. E aí vocês adicionam ela. Enche o saco dela mesmo, viu? Assim como ela e o pessoal do PMR. Mano, usem e Sim. aproveitem
do Podem conhecimento aproveitar. dela aí, beleza? Então é isso, gente. Agradecer aí vocês. Muito Certo? obrigado. E tamo junto. Até Obrigada. mais. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.